Olá, meus irmãos e amigos, outra vez nesse encontro diário, esse encontro abençoado, esse encontro abençoador pela graça e misericórdia de Deus para compartilharmos a palavra do Senhor. Gosto muito daquela passagem de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, quando Samuel, após uma grande vitória que o Senhor concedeu ao povo que ele liderava, ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sem dúvida alguma, tendo chegado até aqui, é tão somente pela graça, tão somente pela misericórdia de Deus. A graça de Deus que se manifestaram na pessoa do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui por causa da nossa capacidade, por causa da nossa habilidade, ou por alguma coisa de bom que há em nós. Não. É tão somente por Jesus. O pastor Billy Graham, em uma das suas últimas pregações sobre a cruz de Cristo, ele fala que quando o homem, o ser humano, entrega a vida a Jesus, Deus, quando olha para o ser humano, não mais vê apenas aquele indivíduo, mas vê seu próprio filho. É por isso que Deus, de forma graciosa e misericordiosa, olha para aqueles que confiam nele, porque declararam a sua fé em Jesus, e o Senhor guarda, o Senhor abençoa, o Senhor protege. O salmo que agora vamos meditar, já que estamos trilhando esse caminho extraordinário dos salmos, sabemos quando começamos, que foi o salmo primeiro, temos a previsão de concluir com o Salmo 150, que é o último desses salmos. Sabemos que temos o começo e temos o final, mas nós temos a agradável surpresa de a cada reflexão aprender algo mais. E o Salmo 60, escrito por Davi, apresenta alguns detalhes muito interessantes. Só para você ter ideia, o título do Salmo 60 é o seguinte, vou ler para você entender o que está sendo descrito no Salmo 60. Diz assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, o lírio da aliança, didático, poema epigráfico davídico, quando Davi combateu Arã-Naarim e Arã-Zobar, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no vale do Sal. Então aqui a gente está vendo alguns personagens que são descritos nesse salmo. Davi é o escritor. Davi fala de suas batalhas contra os inimigos das regiões fronteiriças ao Estado de Israel, e também de Joabe, que lutou contra um inimigo, digamos assim, muito próximo dos hebreus, que eram os edomitas. Edomitas, descendentes de Esaú, que de fato era irmão de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Então, Saul, ou melhor, Joabe teve que lutar contra aqueles, digamos, parentes distantes, mas que tinham o desejo ferrenho de eliminar, de no mínimo se libertar e também atingir os hebreus. Bom, esse é o pano de fundo do texto do Salmo 60. E só uma outra informação importante é que o Salmo 60 descreve algumas situações difíceis pelas quais Davi enfrentou. Davi já era rei, Joabe era o chefe do exército israelita. Davi havia enfrentado muitas batalhas, vencido guerras, porém houve momentos de sabores em que os seus projetos bélicos não tiveram êxito. Ele teve que rever alguns posicionamentos ou algumas táticas de guerra, algumas estratégias, e esse é o momento em que ele descreve. E o Salmo 60, do verso 1 até o verso 3, podemos assim dizer, até o verso 4, diz assim: Tu nos rejeitaste
e nos dispersastes, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Então o Salmo começa com uma constatação, uma avaliação de Davi diante dos seus embates frustrados. Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Como a gente leu no Salmo 13, o Salmo 13 começa com uma afirmação parecida com essa. Porque o Salmo 13 começa com algumas perguntas. Perguntas: até quando, Senhor, tu nos rejeitarás? Até quando tu nos esquecerás? Até quando terás ou manterás o teu rosto virado contra nós? Então, Davi, naquele texto do Salmo 13, estava se sentindo rejeitado, esquecido, abandonado por Deus. E o Salmo 60 começa com essas mesmas colocações. Claro que o contexto é outro, os motivos são os outros, mas o sentimento é o mesmo. Só que no caso aqui do Salmo 60, Davi estava colocando aqui, ou colocou, que o seu insucesso, as suas não conquistas, as suas não vitórias, os seus fracassos, evidenciavam esse distanciamento da parte de Deus. Na verdade, é uma colocação muito óbvia. Se você confia em Deus e alguma coisa não dá certo, então você geralmente coloca para Deus: por que, Senhor? O Senhor não me ama mais? Por que, Senhor? O Senhor não cuida mais de mim? Por que, Senhor, o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação? Então, Davi, de alguma forma, reconhece que o seu insucesso, as suas derrotas, as batalhas que não tiveram êxito, de alguma forma ele entende que isso foi uma forma de Deus dizer para ele que não estava de acordo, que não estava agindo ali na expectativa de Davi. Então, Davi entende e assim pede a Deus uma ação, uma intervenção nessas palavras: restaura-nos agora, Senhor. E ele continua no verso 2 do Salmo 60. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara tuas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-lhe um vinho estonteante. Davi estava entendendo que a sua vida estava realmente, e do seu povo, como alguém totalmente desqualificado, alguém que estava realmente sofrendo as dificuldades como povo de Deus. Imagine alguém que vai para o enfate, que vai para a briga, que vai para a guerra, brigando. Imagine isso. Imagine alguém que vai lutar e é derrotado. Então, Davi, se você observar bem no título, ele fala de 3 guerras. Ele lutou contra o nordeste da Mesopotâmia, os arameus daquela região. Ele lutou contra os arameus da Síria e, por outro lado, Joabe lutou contra os edomitas. Então, o povo havia praticamente se espalhado nas suas batalhas. Davi estava mantendo ou lutando para manter a hegemonia do seu reino naquela região. Então foram lutas e batalhas constantemente. E aqui para nós uma coisa que a gente tem que aprender: nós nem sempre vencemos as batalhas da vida. Nem sempre temos êxito em nossas lutas. Nem sempre conseguimos realmente sucesso em nossos empreendimentos, em nossas atividades. Nem sempre. Mas o fato de não termos êxito numa batalha não significa dizer que a guerra foi perdida. O fato de nós termos falhado em termos de projetos em alguma atividade não quer dizer que estamos fadados ao insucesso de forma definitiva. A gente tem que parar. A gente tem que rever. Quando a Bíblia fala lá em Josué capítulo 7, em capítulo 6 eles tiveram uma vitória terrível, uma vitória tremenda e incontestável sobre Jericó. Mas no capítulo 7 de Josué foi uma derrota vexatória. Nem sempre nós ganhamos. A questão toda é o que nós vamos fazer diante das dificuldades, diante dos insucessos,
diante das derrotas, diante das frustrações. Como lidar com isso? Então, Davi, de alguma forma, ele está repercutindo, está falando para Deus daquilo que foi realmente uma dificuldade para a sua vida. Ele apresenta isso. Ele diz, Senhor, olha, diz assim no verso 3, fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Quem garante que nós sempre vamos estar vivendo de pico de montanha a pico de montanha, de um ponto alto para outro ponto alto? A gente se esquece que entre uma montanha e outra há um vale. E muitas vezes, para sairmos de um ponto alto, de uma montanha para outra, temos que passar pelo vale. E é isso que Deus está mostrando para você, para mim, através desse salmo. Deus permite isso. E ele fala, tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Nós estamos como que desnorteados, desorientados. Ele usa a linguagem aqui, ou a analogia, de uma pessoa bêbada, que anda de modo trôpego, que anda de modo sem direção, que anda sem ter a capacidade de avaliar, de julgar corretamente. Às vezes nós ficamos feitos baratas tontas diante das coisas que não dão certo. Davi estava assim. Mas ele continua no verso 4. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Olha só que coisa. Diz assim, mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Em outras palavras, Deus permite que nós enfrentemos derrotas. Mas Deus não permite que sejamos vencidos de maneira irreparável nas batalhas da vida. Feridos, machucados, surpresos negativamente, mas Deus sempre dá um escape, diz o texto. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. É como se Deus dissesse, vamos mudar a rota, para que você não se fira mortalmente, para que você não vá para o caminho da morte, eu vou dar o escape, eu vou dar a saída. Tu deste um sinal aos que te temem para que fugissem das flechas. Flechas era uma das armas letais usadas nas batalhas. Naquela época, as cidades eram muradas, as cidades tinham muralhas, e quem tentasse invadir, atacar aquelas cidades como Jericó e tantas outras, não deveriam se aproximar muito das muralhas, caso contrário, poderiam os soldados serem feridos mortalmente pelas flechas, como foi Urias, a mando do rei Davi. Pois bem, a Bíblia diz que Deus muitas vezes põe um freio diante de nós para que nós não sigamos pelo caminho da morte, pelo caminho das flechas mortais. Lembra de Efésios capítulo 6? Que Deus nos dá um escudo, o escudo da fé, com o qual são apagados todos os dardos inflamados do maligno? É isso. Eu me lembro de uma senhora que não sabia falar adequadamente, e então na sua declaração de fé, ela disse, porque Deus manda o escudo de fé para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Em vez de dardos, ela usou a palavra dados. E a gente sabe que na informática, dados são informações, arquivos, filmes e tudo aquilo que é transmitido através da internet. São os dados, são as informações. E o diabo usa os dardos inflamados, mas também é capaz de usar os dados inflamados, mensagens, torpedos, zaps, coisas que têm o desejo de destruir relações, comprometer casamento, distanciar pais e filhos, acabar a sociedade, abalar igrejas e enxovalhar a moral das pessoas. Deus nos põe um freio para que nós não sigamos no caminho da morte. Então, se você passou por uma derrota, por um fracasso, por um problema, não se desespere.
agradeça a Deus. Agradeça porque talvez seja uma forma de Deus te dar um freio, como aquele jovem que estava cometendo crimes ou estava se enveredando, estava iniciando na vida do crime, e aí, segundo as informações, ele foi pego com uma arma, que não era dele, era de uma outra pessoa, mas como ele estava junto com o grupo, foi preso, acusado, e eu o visitei na prisão. E disse para ele, quem sabe não tenha sido a mão de Deus para te tirar do caminho que iria te levar a um caminho de morte e destruição. Então é o freio de Deus. Então não se queixe, agradeça. E aí diz o texto ainda no Salmo 60, a partir do verso 5. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam salvos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Davi estava falando de derrota, Davi estava falando de perdas, estava falando de planos frustrados, de batalhas vencidas. E aí ele fala, tu me amas, tu amas. Como assim? Como é que alguém pode enxergar o amor de Deus diante de situações tão complicadas? Ele diz, tu nos levaste a tempos difíceis. Mas ele fala logo depois, tu nos amas. Como é que é isso? É porque Davi, na sua comunhão com Deus, ele não via os problemas como realmente a falta do amor de Deus para com ele. Ele enxergava o amor de Deus até em situações que outras pessoas poderiam considerar falta do amor de Deus. Talvez alguém diga para você ou pergunte, Deus te ama? E você responda, sim, mas como ele te ama se você está na quarentena? Deus te ama? Sim. Mas como ele te ama se você está vivendo com a porta de sua loja fechada, com o seu consultório reduzido, ou com a escola fechada, ou isso? Quer dizer, as pessoas acham que os problemas que enfrentamos é uma demonstração, ou se constitui numa demonstração da falta do amor de Deus. Não. Deus me ama, apesar de todas as dificuldades. Se Ele permite que eu passe por isso, eu não vou duvidar do amor dele. É isso que você tem que entender. A Bíblia diz, ainda no Salmo 60, no verso 5, do seu santuário Deus falou. E aí, vejam só, Davi, até então, está falando dos problemas. Mas aí ele começa a descrever a ação de Deus, a resposta de Deus, porque ele pediu, responde-nos. E aí diz assim no verso 6 do Salmo 60, do seu santuário Deus falou. E o que é que Deus falou? Se Deus falou, é porque a gente precisa ouvir. Se Deus falou, é porque Davi teve que ouvir. E essa é a bênção da oração. Quando você ora, você tem que parar para ouvir. Davi parou para ouvir realmente a resposta de Deus. E o que é que Deus falou? Gileade, ele primeiro falou assim, no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também, Efraim é meu capacete, Judá é o meu cetro. Vejam só no verso 6 e 7. Deus está dizendo o seguinte, eu estou no controle, eu estou cuidando de tudo, eu conheço aqueles que são meus, eu protejo aqueles que confiam em mim, eu luto aqueles que lutam as minhas batalhas. Ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus têm o cuidado de Deus. E aí Deus está dizendo, a partir do verso 8, Moabe é a pia em que eu me lavo, em Edom atiro a minha sandália, sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Quem, assim diz o texto, só o verso 8 vou repetir, Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália, sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Sabe o que Deus está dizendo? Davi, aquelas nações que se levantam contra você, contra o meu povo, o povo de Israel que você lidera como rei, eu vou cuidar.
E aí Deus usa uma linguagem que para nós talvez não tenha muito sentido, mas é uma linguagem que mostra para a cultura daquela época que essas nações que se levantavam, que se insurgiam como grandiosas, poderosas, Deus disse, elas são nada para mim. Moabe é minha pia em que me lavo, algo menor. Edom é como aquela pessoa, a sandália que eu tiro, sabe? Aquela pessoa que chega em casa e pega a sandália, tira os pés e joga assim para longe. É nada. Sobre a Filístia, eu dou meu brado de vitória. Essas nações que se levantam contra você, eu cuidarei de cada uma delas. E as tratarei como nada, como de fato são. Então, entenda isso, meu querido, minha querida. Quem luta contra você, se você faz a vontade de Deus, luta contra o próprio Deus. Por isso que Deus luta as nossas lutas. Deus batalha as nossas batalhas. Quantas vezes Deus falou no Velho Testamento, essa guerra de vocês é minha, eu lutarei por vocês. Essa batalha é minha, essa guerra é minha, eu lutarei em favor de vocês. Davi entendeu isso. É por isso que no verso 9 do Salmo 60 diz assim, quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Quem eram? Davi, Joabe, Abisai e tantos outros que lideraram os exércitos de Israel. Diante dos inimigos, quem poderia garantir a cada um deles a vitória, senão o Senhor? Dai-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Em outro salmo que Davi escreveu, a gente leu que vão é o socorro do homem, que o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. O próprio rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz, ó Deus, não julgarás, pois nós não temos forças para irmos contra essa grande multidão que vem contra nós e nem sabemos o que havemos de fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Dá-nos a vitória, porque vão ao socorro do homem. O socorro do homem, como é que o homem socorre o outro? Com a sua inteligência, com a sua força física e com seus recursos. Geralmente assim, com a sua inteligência, com a sua força física e com seus recursos. É assim que um ajuda o outro a empurrar o carro, a levar a saca de batata, a pegar uma enxada para a obra, para capinar, para construir alguma coisa. Nós ajudamos aos outros com a inteligência, com recursos e com forças. Mas tem hora que a inteligência não é suficiente, os recursos se esgotam, as forças se esvaem. Vão é o socorro do homem. Então Davi apela para Deus. É por isso que no verso 12, com o qual ele termina o salmo, ele diz assim, com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisoteará os nossos adversários. A primeira parte do verso 11 é muito clara. Com Deus conquistaremos a vitória. Para quem estava queixoso, para quem estava dizendo Deus nos rejeitou, Deus nos abandonou, Deus nos deixou a relento, Deus nos deixou sozinhos nessa batalha, ele termina dizendo, com Deus conquistaremos a vitória. A vitória é de Deus. Deus divide conosco a força, Deus divide conosco a palavra, Deus divide conosco o poder, mas Deus não divide conosco a glória. A glória, diz ele lá através do profeta Isaías, não darei a nenhuma outra pessoa, porque a glória é só para ele. A glória é só para ele. O apóstolo Paulo disse uma coisa maravilhosa. Quanto a mim, isso em Gálatas 6,14, longe de gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. A glória de Jesus. A glória é para Jesus. Então Davi disse, a vitória vem do Senhor. A vitória vem de Jesus. A vitória vem de Deus. Então confie no Senhor. Dependa dele.
Provérbios 16, versículo 3 diz: consagre ao Senhor os seus planos e tudo que você fizer prosperará. Apresente a Deus seus embates, apresente a Deus suas lutas, apresente a Deus seus negócios, seus projetos, apresente a Deus os seus planos, consagre-os, porque a vitória virá do Senhor, pelo Senhor e para a glória do Senhor. É por isso que a parte final do Salmo 60, no verso 12, a parte final diz assim: e ele pisoteará os nossos adversários. Essa palavra talvez para nós não soe tão bem. Como assim Deus vai pisotear os nossos adversários? A gente tem que entender o espírito daquele momento. A questão era bélica, era guerra. Guerra mesmo, não era uma guerra de palavras, como a gente vê aí na internet, as pessoas se degladiando, né? Uma ofendendo a outra, uma querendo prevalecer sobre a outra com argumentos ou com ofensas. Naquela época era infight, era guerra, era espada, era lança, era flecha, era dardo. A pessoa entrava em campo para matar ou para morrer. Não tinha negócio de, vamos fazer um acordo aqui, não. Uma vez declarada a guerra, os exércitos oponentes iam ao campo de batalha e era visceral. Essa era a situação. E Davi estava numa situação em que para o inimigo não havia acordo armitício. Muitas vezes o inimigo só se rendia diante de uma perda expressiva de soldados. E aí Davi disse: aqueles que lutam contra mim, Deus cuidará. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, Deus mesmo vai agir. É isso que Deus está colocando nesse texto através do escritor e o rei Davi. Deus vai pisotear os adversários. Deus é que vai realmente mostrar que Ele é o Senhor, Ele é o que tem o controle sobre todas as coisas. É Ele que vai dar a minha vitória. É Ele que vai convencer os outros que Ele está no controle de tudo. As nações que você encontra aqui no Salmo 60, que fala de Gileade, de Siquém, de Efraim, que fala de Edom, da Filístia, são nações que se insurgiram contra o Senhor, contra o povo de Deus. E contra o povo de Deus não há vitória se o povo de Deus faz a vontade de Deus. Permaneça fiel ao Senhor, deixe Deus cuidar da sua vida, da sua família, fazendo você sempre os propósitos de Deus. Que Deus te abençoe, porque Romanos 8, 37, o apóstolo Paulo, no verso 31, disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, como também não nos dará com ele todas as coisas? E o verso 37 de Romanos 8 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Permaneça fiel ao Senhor, confie em Jesus, creia sempre nele, porque ele é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele confia. Hoje para todos sempre. Amém e amém.